Esse é o ponto que a maioria desiste do vídeo e infelizmente também desiste da sua própria vida. Porque isso que está te atacando, tá? Isso que está tentando manipular as suas emoções não quer destruir você. Quer deixar você pequena, vazia e triste eternamente. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, canceriano, ao canal Mística Intuitiva. Sou Alane Ramos e essa é uma leitura para quem tem as principais posições do mapa no signo de Câncer. Também é uma leitura atemporal com duração de até 3 meses, então aquilo que você vai ouvir aqui pode fazer sentido para você agora e pode fazer sentido para você em até 3 meses. Então não ignore essa energia, porque você está recebendo informações antecipadas e privilegiadas do universo. Eu vou pedir que você descruze suas pernas e seus braços, porque a gente precisa estabelecer uma conexão, tá? E essa conexão, ela vai ser guiada pelo teu anjo da guarda. Por isso, feche os olhos, descruze suas pernas e braços e oremos. Deus Santo, nesse momento maravilhoso que eu estou aqui reunido com esses cancerianos, seres de paz, seres de coração muito agradável, pessoas boas mesmo, que possamos nesse momento ter a felicidade de trazer à tona tudo aquilo que eles precisam ouvir para evoluir. O nosso interesse é sempre evolução. A Cigana Esmeralda e o Cigano Vladimir semanalmente trazem informações aqui para a expansão da consciência espiritual e fazendo com que as pessoas tenham um ideal e possam viver em fé. Por isso, Deus, eu peço todas as coisas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Câncer. Agradeço essa conexão forte com os cancerianos. Cigana Esmeralda, mensagem inicial para o signo de Câncer. O que a espiritualidade está atraindo para os cancerianos, que os cancerianos precisam prestar atenção. No fundo do deck, carta da âncora, fé. Você é uma pessoa de fé, né? Você é uma pessoa de fé. Apesar das dificuldades de jogarem você para lá, jogarem para você para cá, os fortes ventos da mudança não abalam a sua vida. Você tem se segurado como você pode. Você tem se segurado como você pode. Você tem orado a Deus, feito orações muito específicas relacionadas a uma questão que você quer resolver. Você tem pedido um sinal a Deus, né? Você tem pedido um sinal, uma resposta, uma orientação. Deus me ajuda. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é a direção? Eu estou no caminho certo? Por que tanta dificuldade, então? Eu vou ter que dizer uma coisa para você. Você está no caminho certo, por isso que você está enfrentando tanta dificuldade. Jesus Cristo, quando ele esteve na Terra, ele disse que existia 2 estradas. Uma estrada larga, que era fácil de conduzir, né, sem nenhum desafio, em que uma multidão seguia por ela, e uma estrada estreita, dificultosa, cheia de curvas no caminho, cheia de obstáculos, desafios, perigos, né, animais selvagens, predadores, né? Mas Jesus Cristo lhe disse que a estrada larga conduz à destruição e a estreita, dificultosa, difícil, conduz à vida. Então, qual é a estrada que você está indo? Cheia de dificuldades, cheia de desafios, aonde você deita chorando e levanta pensando? Então você está no caminho certo, canceriano. Você está no caminho certo. Agora, você precisa aprender a lidar com as dificuldades e os problemas. Então é esses sinais que você quer. Você quer um sinal de que você realmente está sabendo lidar com as dificuldades. Você quer um sinal de que você realmente está certo, que você não está simplesmente sofrendo consequências de ações e decisões erradas. Porque isso aqui é angustiante, né? Eu estou passando por isso porque eu tomei alguma decisão errada, eu estou passando por isso por uma questão kármica, ou eu estou passando por isso porque eu realmente estou tomando as decisões certas e eu estou naquele período de ajuste, aquele período de controle das situações, né? Será que eu estou realmente indo na direção daquilo que eu quero, que eu preciso? Então a gente vai ver isso aqui nessa sua leitura.
Porque essa sua leitura, pelo visto, é uma leitura que a cigana vai trazer uma resposta, um sinal, ou uma resposta a um pedido de um sinal que você já fez. Deus me orienta, Deus me mostra o caminho, tá? E olha, a carta da chave. A chave, ela me fala de soluções, né? Você está prestes a abrir uma porta de uma mudança. Porque a chave, ela também é uma senha. É uma senha que desbloqueia a sua conta, é a senha que desbloqueia seu celular, né? Senhas, hoje em dia, são chaves. Chaves numéricas, chaves de acesso, né? Antigamente se falava-se muito isso, não sei, tem alguns países, acho que em alguns países, acho que em Portugal é chave de acesso que se fala, né? Então, aqui a espiritualidade, ela vai te trazer uma resposta que solucionará um problema seu, ou que vai mostrar que você realmente está no caminho certo, que você está no caminho que foi determinado você tomar, naquilo que você quer, olha. Carta da cruz. E é um caminho para libertar você de um problema, de uma situação ruim. Aquilo que você tem ajoelhado no chão e pedido, você vai conseguir, tá? Aquilo que você tem ajoelhado no chão e pedido é uma grande vitória com relação a uma questão kármica. E a carta do homem, tá? Aqui a gente não está falando de gênero, a gente está falando de energia. A partir daí você vai tomar a dianteira e um outro rumo na sua vida. Além do que você já tem tomado, né? Além do que você já tem feito, que não é pouco, né? Mas você vai ter uma solução com relação a uma situação que envolve também um homem. Tem um homem que faz você sofrer. Carta do karma, com a carta da cruz. Tem um homem que vai fazer você sofrer. Um homem que faz você sofrer ou que vai fazer você sofrer, né? Cuidado. Cuidado com uma pessoa do sexo masculino, mesmo se você se for um homem. Tá? Se você for um canceriano, cuidado com alguém do sexo masculino na sua vida. Porque ele vai aparecer como um sinal de uma solução ou de uma situação que precisa ser solucionada. Fulano é o X do problema. Ou então, fulano é que me trouxe a solução. Então você vai ter que ter aqui muito jogo de cintura para você poder entender a base dessa situação. Esse questionamento e você chegar adiante daquilo que você quer. Tá? Você pediu um sinal a Deus, esse sinal tá vindo, tá? Esse sinal tá vindo. Presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer para você, tá? Um mês não tem 33 dias. O mês no máximo tem 31 dias. O mês de janeiro tem 31 dias. Até o final do mês você vai receber um sinal divino que vai mudar completamente a sua vida. Completamente, tá? Preste bem atenção, porque esse sinal divino ele vai ser composto de 3 questões, que podem ser 3 questões mágicas ou 3 respostas, 3 sonhos, 3 pessoas que aparecem na sua vida como os 3 reis magos, né? Então a espiritualidade, ela pode usar o que ela quiser para sinalizar e trazer uma resposta para a gente. E nós precisamos estar dispostos, a aceitar e trabalhar essa mensagem da melhor forma possível. Como você tem trabalhado essa mensagem na sua alma? Como você tem vivenciado essa mensagem? Essa expectativa na sua vida, tá? Na carta da cobra. Então a solução não está naquilo que meramente os seus olhos veem. A carta da cobra, embaixo da carta da chave, me fala de componentes místicos e espirituais ocultos sendo trazidos para que você possa realmente resolver essas questões. Esse homem aqui pode ser uma alma, um ente querido, pode ser um mestre espiritual, alguém realmente do teu lado espiritual. Ah, Alane, eu tenho um guia espiritual que me acompanha demais. Aí ele vai aparecer para você de uma forma muito mágica para você resolver uma coisa. Eu vou te dizer um exemplo. As sincronicidades, elas não são meras coincidências. Carl Jung, que é um dos psicanalistas, né? O rei da psicanálise, né? Ele trabalhou muito, ele dedicou os últimos anos da sua vida para estudar justamente essa questão da sincronicidade. E ele teve o apoio de muitas pessoas importantes, matemáticos, engenheiros, pessoas que mostraram, que ajudaram a ele a provar que esses fatos não eram mera coincidência. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque os sinais, eles são aleatórios e muitas vezes eles vêm por meio de sincronicidades. Por exemplo,
Eu botei carta uma vez para uma menina, ela era taurina, de São Paulo. E ela estava querendo viajar para mudar realmente de país, mudar a vida dela. E ela falou assim para mim: Alane, um grande sinal que o universo me deu foi que uma vez eu estava numa via aqui no Rio de Janeiro, Nossa Senhora de Copacabana, quem conhece sabe que é um sinal atrás do outro. E ela disse que os sinais estavam fechados, mas quando ela se aproximava, o sinal abria, né? E de repente todos os sinais estavam abertos, todos os sinais estavam abertos. Então ela entendeu como uma resposta do universo, tipo, vai, pode ir que vai dar certo. E realmente deu muito certo. E eu uma vez estava para finalizar, isso aconteceu comigo ontem, né? Eu estou para finalizar uma situação bastante desgastante da minha vida e parou, e eu estava saindo com o meu carro e parou na frente do meu carro um carro que é difícil você ver, não é um carro popular, é um Volvo, né? Que é tipo assim um SVU, né? Não sei se é SVU ou SUV, não sei, gente, tá? E aí ele parou assim na minha frente e imagina a placa, chuta a placa, FM 7013. Fim. E o número 13 é um número que me fala de finalização, de transformação, né? Um Odu que inclusive diz o quê? Sabedoria ou morte, né? Vai chegar ao fim a minha situação. Então, por que a espiritualidade, a Cigana Esmeralda, pediu para te explicar isso? Porque essas respostas, elas vão vir para você por meio de uma sincronicidade. Não existe coincidências, canceriano, na nossa vida. O que existe são o universo detalhando e mostrando para gente as coisas como elas precisam ser resolvidas e caminhadas. Então aqui, a carta da chave, com a carta da cobra, assim, que está caído assim na sua mesa, né? Me fala sobre o quê? Do universo trazendo uma resposta espiritual, mística, uma resposta esotérica. Não é uma resposta esquizotérica, uma coisa esquisita, não. Uma coisa que você vai conseguir entender e ver claramente como é que as coisas realmente vão acontecer nessa vida, tá? E é nesse momento aqui que muitas pessoas, elas saem do vídeo, é nesse momento que as pessoas, elas deixam de esperar o sinal, e desistem até mesmo da vida. É nesse momento que muitas pessoas desistem. Por quê? Porque não conseguem identificar o sinal, não conseguem identificar a magia que a espiritualidade está promovendo na vida delas, né? Ou você acha que só Cinderela que ganhou o sapatinho de cristal, que tinha horário para terminar, né? Os contos de fadas, eles têm uma história por trás. Eles têm uma lição, eles têm um aprendizado que a gente precisa entender. Ou você acha que aquele espelho da madrasta da Branca de Neve, que ela ganha do marido, que era o rei, e ela não tinha título de nobreza, quer dizer o quê? Aquele espelho é justamente o espelho da sociedade que ele mandava ela se observar, se espelhar. Não é a sociedade que nos coloca dentro de um molde que a gente acredita que se não for assim não tá bom, se a gente não for feliz o tempo inteiro, então tem alguma coisa errada com a gente. Se a gente não for magro, não vestir 36, então a gente não presta, a gente não tá bem, né? Se a gente não for aquilo, não tem alguma coisa errada. Entendeu? Então a sociedade quer nos comprimir dentro de um molde que muitas vezes a gente não se cabe, né? Não dá pra gente. Mas aí, até a gente entender essas coisas e perceber como muitas vezes a gente é atarrachado, entra chanfrado, né, numa rosca que não tem fim, a gente às vezes se perde nesse caminho, né? Então esse sinal, ele vai vir para você, mas ele não vai ser muito fácil de você entender. Você vai precisar de fé, tá? E o que é que pode realmente atrapalhar o canceriano a entender, justamente se conectar com esse sinal que ele tanto pediu, né? Porque senão você vai ser uma dessas pessoas que desistem. E você não quer desistir, não é mesmo? Cigana Esmeralda, olha aqui, ó. Carta da árvore. O seu apego às suas questões, aquilo que já está estabelecido, firmemente colocado. O seu avanço que você já teve até aqui e a sua família, né?
O câncer é um signo familiar. É um signo familiar. As suas maiores conquistas, seus maiores desafios estão no seio da sua família, tá? E carta da foice. E aí o que você precisa cortar dentro do seu contexto familiar que você não aceita, que a espiritualidade já deu sinais para você, nossa, câncer, você precisa fazer assim, 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 mas você não aceita. Não, você acha que não é tanto. Olha o homem te trazendo problema, olha o homem te trazendo desafio, dificuldades, você coçando a cabeça, coçando a testa para satisfazer as necessidades de uma pessoa egoísta, uma pessoa que te dá algum tipo de status, uma pessoa que te dá algum tipo de poder, uma pessoa que te dá um nome de casada, né? Ou de casado, mas que é muito egoísta, tóxico mesmo, né? E que você talvez tenha que cortar as asas dessa pessoa. A cigana não está falando de se separar, mas está falando de você doutrinar. E isso dá um trabalho, você dá uma doutrina para uma outra pessoa, né? É impor respeito, saber impor respeito, né? É não se colocar no mesmo patamar. As pessoas têm que respeitar você. As pessoas têm que colocar você onde você precisa estar. Mas você precisa se colocar primeiro, né? A gente só consegue ver a lua brilhando, a gente só consegue ver a lua brilhando porque Deus colocou a lua lá primeiro. E o sol vem iluminar a lua na noite, né? Ou a lua, ela só é iluminada à noite? Não, a lua é iluminada o dia inteiro, 24 horas por dia. A gente só consegue perceber a luz da lua e das estrelas quando anoitece, quando o planeta Terra gira. Aquele lado da Terra sai do foco do Sol. Aí ali é noite e a Lua aparece. Está conseguindo entender o que a espiritualidade está tentando falar para você? É que você tem que entender que você tem um luminar, você tem uma luz que brilha o tempo inteiro. E que você está se deixando apagar para outras pessoas ou para uma pessoa só aparecer. E aí? Até quando você vai viver isso? Isso aqui é um dos sinais que a espiritualidade está mostrando que você precisa enxergar. É uma das coisas que a espiritualidade está dizendo para você, que você precisa acordar. Opa, peraí, não é assim que ser diferente. As coisas não podem ser assim. É desnecessário que eu viva assim, porque você está vivendo à sombra de alguém. Olha a direção que a sua leitura está indo. Olha, ela começou a falar de sinais, e aí daqui a pouco ela falou... É nesse ponto aqui que muitos desistem, e alguns desistem até mesmo da sua própria vida. E aí está apontando para o quê? Pela manipulação de uma pessoa, você se colocando em ostracismo para outra pessoa aparecer. Então está na hora de você dividir o palco, ou você brilhar sozinho no palco com alguém. Porque de uma certa forma é como se essa pessoa que quer brilhar, que quer dividir o palco com você, jogasse para cima de você justamente todas as responsabilidades daquilo que você quer e daquilo que você precisa. E aí você não consegue brilhar, porque você tem que focar em alguma coisa só. E você não consegue. Ó, a carta do chicote com a carta da foice. Isso aqui é até violência física, tá? Isso aqui. Violência física, violência psicológica. É como se você não fizesse as coisas do jeito que tem que ser, você sofresse algum tipo de abuso, algum tipo de punição, que pode ser um deboche, que pode ser uma afronta, né? Existe aqui uma falta de respeito que você precisa tirar, ligada a uma pessoa, ligada a uma situação, ligada a uma questão que você tem que aprender a lidar. E que a espiritualidade está colocando para você os sinais claros na mesa, tá? Os sinais claros na mesa. Cigana Esmeralda, e o que é de positivo nessa situação, nesses sinais que o canceriano pode lidar, realmente? Não é só você falar as coisas para ajudar os outros, porque você ajuda muitas pessoas. É você usar tudo isso que você fala para ajudar as pessoas como autoajuda também. Ó, a carta da Lua. Engraçado que a gente falou ainda há pouco da Lua, né? Então é o seu misticismo, o seu consciente espiritual, a sua magia, o seu poder feminino, a sua capacidade de você enxergar além do óbvio.
É você entender e ver que existem muito mais coisas escondidas nisso tudo do que você imagina. Então a espiritualidade, ela está do teu lado. A espiritualidade que é a manifestação do seu desejo, da sua fé. E você realmente está indo na direção daquilo que a sua espiritualidade quer, de acordo com aquilo que o seu coração deseja. Então, faça o Ho'oponopono, faça o Ho'opono. Né? Vocês não sabem como é que isso muda a vida da gente. Faça meditação, né? Essas 5 frases, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. São 4 frases. Elas mudam realmente a nossa vida, porque aqui você é puro sentimento, pura emoção. Você é puro sentimento e pura emoção. E aí o que acontece? Quando mexe nas suas emoções e nos seus sentimentos, você diz assim, peraí, não é tanto assim. Bora ver o que acontece. Bora ver o que a gente vivencia. E a espiritualidade vira para você e diz assim, é isso sim, tem que ser assim. Tem que ser assim e acabou. Você tem que seguir adiante naquilo que você precisa. Porque você precisa de uma vez por todas desmistificar toda essa situação e você revivenciar tudo isso com prosperidade, caminhos abertos. E aí é onde você vai conseguir as coisas que você deseja. Para você chegar exatamente aonde você quer. Entendeu? Botando o pé no freio, você lida com 2 signos que são muito desafiadores, né? Aquário e você lida com aquarianos e leoninos. Se você é um canceriano que está aqui nessa leitura e você lida com um aquariano e com um leonino, você realmente suporta uma dose para leão. Uma dose para leão. Verdadeiramente você suporta uma dose para leão e não é fácil. Tá? E aonde tudo isso pode levar o canceriano? Esses sinais, essas revelações, essas conscientizações, onde tudo isso pode levar? Carta do Trevo. Pode levar você a viver a aventura de vida que você deseja. Você pode atrair para você tanta verdade, tanto dinheiro, tanta realização, tanta conformação que você nem imagina. Carta do Cavaleiro. Para que você possa ter o sucesso que você tanto deseja. Eu quero viver uma nova realidade, eu sou uma nova realidade. Eu vou chegar nessa nova realidade do jeito que eu tanto desejo, que tanto quero. Então, olha só o que São Miguel Arcanjo vai trazer para que você possa realmente ter a força, né, de seguir adiante. Porque você é muito apadrinhado pelos mestres ascensionados, você é muito apadrinhado pelos arcanjos, que senão você não teria força para segurar isso aqui. Porque o que você suporta é dose para leão, né? Cigana Esmeralda, como é que São Miguel Arcanjo está apoiando, sustentando o canceriano? Vamos lá. A armadura celestial. Puxa vida, ó. Foi na testa, né? Por isso que é bom a gente fazer a oração no início da leitura. Por isso que é bom a gente ter mentores espirituais durante essa leitura. Por quê? Porque você percebe que realmente a leitura é guiada. E aí o que acontece? Você tem a confiança, né, de ficar até assistindo até o final, ó. Armadura celestial. Então você tem uma proteção divina, uma proteção na sua mente, né? Quando você levanta de manhã, que você percebe que você não está bem, o que você diz para você mesmo? Não, eu preciso continuar. Eu tenho pessoas que dependem de mim. E você segue, né? Quando você sente uma mágoa no seu coração, o que você fala? Não, eu estou sentindo essa dor, mas isso aí é prenúncio de cura, né? Você cria, né, argumentos para satisfazer todos os seus tropeços. Para satisfazer não, para justificar você continuar andando apesar dos seus tropeços. É que tem hora que ela fala rápido, tá? Tem hora que a Cigana Esmeralda é afobada. Então agora vamos ver 3 conselhos que vão ajudar você a identificar e mudar a sua vida diante desses sinais, tá? Fica aí, hein? Se você já chegou até aqui, digita nos comentários, eu vim até aqui. Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. 3 conselhos para o canceriano, para ele realmente chegar onde ele precisa. Olha, carta da sacerdotisa. E como você é um signo de água, você sempre tem que levar em consideração as suas emoções, sabe? Nós somos pessoas que somos influenciados pelas nossas emoções. Ó, a carta do Valete de Ouros. Aproveite as oportunidades. Você já tem alguma coisa construída. Você já tem para onde iniciar. E daí por diante as coisas chegarão aonde precisam chegar.
O valete de ouros também me fala de alegria e de aprender com as experiências, entendeu? Ir em busca do aprendizado, em busca daquilo que vai te alicerçar, tá? Junto com a sacerdotisa, que é a dona do conhecimento espiritual, então vai em busca de expandir a sua espiritualidade, tá? Signo Esmeralda, segundo conselho para Câncer. Segundo conselho para o canceriano, carta dos enamorados. É necessário que você imprima o seu livre-arbítrio, porque o universo está de camarote assistindo você. Aqui, ó. O universo, o anjo e aqui você exposto, né? Você não tem como se cobrir, não tem como enganar, não tem como maquiar a situação. E o 3 de ouros, ó. Escolha pessoas que vão valer a pena estar do seu lado. Escolha fazer parte da equipe certa para que você siga adiante naquilo que você quer. Seja você sempre, tá? Signo Esmeralda, terceiro conselho para o canceriano, nessa questão de ele aprender a ver os sinais. Terceiro conselho, carta do 8 de ouros. Excelente isso aqui. 6 de ouros. Aprenda a aceitar o que a espiritualidade traz para você. A espiritualidade te deu dons e a espiritualidade vai te dar os sinais, as coisas que você realmente quer. Você é uma pessoa extremamente mística, você tem o povo cigano no seu caminho, você tem o povo cigano no seu caminho, então tome banho de Artemísia, beba o chá também de Artemísia, tome banho de calêndula, tome o chá também de calêndula, tá? E você tome banho também de lavanda, né, ou alfazema. Tudo isso vai fazer você expandir e você chegar onde você quer chegar. Porque você tem um brilho que está sendo ofuscado por outras pessoas ou um homem que quer brilhar mais do que você. Ele tem um brilho dele. Estou falando aqui para pessoas específicas, tá? Pode ser só para você. Essa pessoa tem um brilho, ele realmente tem um brilho. Mas você também tem o seu. Então se conscientize disso para você chegar onde você precisa chegar. Tá bom? E venha assistir a sua leitura semana que vem, que é sempre às sexta-feiras, às 18h30, tá? Se inscreva e ative as notificações. Eu vou aguardar você. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.